Oi, boa tarde, bem-vindos ao canal Olho no Céu. Aproximadamente entre 8 a 10 horas atrás, ocorreu um terremoto de 7,7 bem na costa leste do Japão. O tremor teve epicentro a 100 quilômetros de distância da costa japonesa e gerou alerta de tsunami e também provocou tsunami variando entre 80 centímetros. Né? Não provocou maiores danos, porém foi um terremoto muito poderoso, 7,7. Ele foi rebaixado para 7,5 de magnitude, provocou alguns danos, mas nada de extraordinário, pelo menos até o momento, de acordo com as informações atualizadas. Né? Os vídeos estão chegando de pouco a pouco. Como sempre, eu peço like, eu peço joinha. Eu até comentei alguns dias atrás, né? Que o Japão ele estava até sempre se preparou para desastres e tal, porém o governo sempre publica, o governo japonês nas redes sociais, no X e tal, instruindo a população japonesa a sempre ter seu kit de emergência, a se preparar para alguma emergência, né, algum desastre. E aí, por causa disso, não é? Até falei disso semana passada, houve esse terremoto de 7,7, porém com 35 quilômetros de profundidade. Fosse um pouquinho mais forte, né? 8,2. 8,2. Imagine, fosse um pouquinho mais forte e mais raso, tipo 7,7 com 35 quilômetros de profundidade. Agora imagine, 8,2. 8,2 de magnitude, 10 quilômetros de profundidade. Né? E aí a situação já seria outra. A situação com certeza já seria outra. Vocês estão vendo essa linha aqui. Então, é aí que está o grande problema. É aí que mora o perigo. Tá? Isso aqui é o Anel de Fogo do Pacífico. O Japão é cortado pelo Anel de Fogo do Pacífico. Inclusive, uma outra falha corta o Japão no meio, passa bem entre Tóquio. O que acontece? Essa placa aqui é a placa, por exemplo, aqui é a placa do Pacífico. E ela mergulha por baixo do Japão. Então, por isso que a situação ali é bem feia, porque às vezes não precisa subducção. As placas elas atritam, uma vai ter que entrar por baixo da outra, não tem jeito. E aí o que acontece? Coincidiu de entrar por baixo do Japão, e aí ocorre palco de maiores terremotos, né? Aí faz esse movimento. A placa, praticamente, parte do Japão levanta. Terrível. Observe esse vídeo aqui. Então, algumas ondas foram. Eu vou mostrar alguns vídeos no TikTok. Algumas ondas foram registradas na costa do Japão, foram registrados, mas no máximo 80 centímetros, meio metro. Se um pouquinho mais forte, um pouquinho mais raso, é complicado. Realmente, o Japão é um país perigoso. É um país perigoso, ainda mais nos tempos atuais. Não só pelos terremotos, mas pelos tufões também. Painel global mostra o terremoto. O Japão registra pequenas ondas de tsunami após terremoto de 7,5. Aqui no TikTok, alguns vídeos foram compartilhados. Esse vídeo aqui, no momento em que as ondas começaram a invadir a costa. Então vemos aqui, então, uma fonte confiável, né, da Reuters, Hokkaido, 20 de abril, né, hoje, de 2026, porque tem muitas imagens antigas, né? Tem muita IA também. Então fica difícil às vezes selecionar. O Japão, inclusive, possui um muro, tá? Como vocês estão vendo, o Japão é um país incrível, né? É um país incrível. Então o Japão aqui ele tem um muro de contenção, isso ajuda muita coisa. É incrível a estrutura do Japão. É impressionante.
Como, por exemplo, esse vídeo está circulando, mas é de 2011. Circulando como se fosse de hoje. Então é isso, meus amigos. O Japão ele continua de alerta, ele continua de atenção, porque pode ocorrer talvez um de 8, um de 9. Então vemos aqui o momento dos barcos saindo às pressas, imagem da BBC News, então não é fake. Então logo após o alerta, os barcos evacuando às pressas. Então é isso, meus amigos, são guerras, é que eu venho apresentando aqui no canal, né? São guerras, são tufões, tornados, terremotos, pragas, não é? É isso aí. Mas está tudo normal. Está tudo normal. Está tudo normal. O mundo tá, isso sempre aconteceu, não é verdade? Isso sempre aconteceu, cara. Terremoto sempre ocorreu, né? Sempre ocorreram terremotos, sempre ocorreram guerras, né? É isso aí, cara. Essa imagem aqui eu acho que é IA. Então, é complicado. Muito, 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 muito complicado. Estamos numa situação assim, como disse o astrofísico chileno Carlos Mães Ferrado, que cada um aguente da maneira que der. É isso. Aquele que está alienado, a rã, o sapo, esse vai ser pego de surpresa. Você pode ter certeza disso. No momento em que os barcos foram retirados, temos aqui uma vibração. E por pouco não aconteceu uma tragédia, tá? Um pouquinho mais de energia, ele sendo um pouquinho mais raso, a tragédia estava feita. Eu falo mesmo, os terremotos estão acima da média. Eu publiquei até um vídeo para membros. Os terremotos estão acima da média. Eles estão mais poderosos e mais intensos. Acredite quem quiser. Eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo e não tenho vergonha de falar. Sou sujeito homem, então eu não tenho medo nem vergonha. Bom, vamos ver. Mas repetindo, não teve vítimas. Estou aqui diante. Cadê o SGS? Eu pesquisei sobre o SGS aqui. É onda de 80 centímetros, isso mesmo. Metrópolis. Só agregando as informações. Ondas de até 3 metros poderiam alcançar as ilhas de Honshu e Hokkaido, porém isso não aconteceu. Né? Apenas uma previsão, porque a previsão ela é alarmista já mesmo para as pessoas ficarem de atenção. Então sempre, vamos dizer, erram para mais. Né? Mas graças a Deus não chegou a esse ponto. Então ondas de no máximo 80 centímetros. Se fosse um pouquinho mais forte, talvez um de 8, a situação seria diferente. Bom, vamos aqui ao Serviço Geológico Americano, achar minha lupa aqui. Antes de maiores informações, o que eu percebi é que a ressonância Schumann está alta, hein? 62. Alguns dias atrás a Schumann estava batendo cento e poucos. Inclusive teve a ejeção de massa coronal, tá? Esses dias para trás aí. Só está bem agitado. Então, assim, coincide das vezes ocorrerem explosões de classe S e ocorrerem terremotos acima de 7 de magnitude. Eu já reportei isso várias vezes. Claro que não é sempre, né? Mas coincide. Coincide. Tipo assim, 10 vezes que o Sol emite uma explosão de classe X, 6 vezes ocorre terremoto de 7. Uma média assim. Então, o SGS, Serviço Geológico Norte-Americano, eu quero só mostrar aqui o epicentro, porque muitos de vocês me mandaram essa informação no privado,
e pediram maiores detalhes, né? Então estou passando todos os detalhes desse terremoto e repetindo, o Japão continua de QAP. Tá? O Japão continua de QAP, de atenção a respeito disso. Earthquakes. Earthquakes. Terremotos. Não é? O americano, quando ele sente terremoto, ele sai falando assim: Earthquake, earthquake. Terremoto, terremoto. Então aqui, ó. E bem esse cara aqui, inclusive um aglomerado, né? Então foi esse camarada aqui, ó, de 7.5, e agora diversas réplicas, tá juntando aglomerado ali. Porém, é bom ficar de olhos, tá? É bom ficar de olhos porque está representando alta energia. É uma possibilidade de ocorrerem terremotos mais intensos. Então foi aproximadamente uns 100 quilômetros da costa de Miyako, no Japão. Se tiver alguém assistindo o vídeo que mora no Japão, pode colocar nos comentários. Aqui, ó, 100 quilômetros. Realmente é uma área muito perigosa, né? Essa costa oeste japonesa. Bem perigosa. Eu agradeço pela atenção. Até mais. Até a próxima. Eu estou fazendo a cobertura também da questão geopolítica. Tá muito preocupante. E pode ser que os Estados Unidos realizem uma invasão por terra no Irã. A coisa está ficando bem feia. A Europa está ficando sem combustível. Já está tendo caos em alguns países europeus. A situação está bem complicada. Eu agradeço aí pela atenção, tá bom? E até mais. Até a próxima.